Vamos lá, galera, agora sim, agora com fundo certo, tudo bom? Muito boa noite. Vamos aqui para a correção das questões de técnico judiciário de processo do trabalho. Meu nome é Bruno Klippel, falo direto de Vitória, no Espírito Santo. Estive aí na revisão de véspera em Pernambuco, em Recife, muito bacana aqui ter esse acesso, esse contato com vocês, e vamos aqui para as questões. Como os demais professores fizeram, a gente faz uma análise mais rápida em relação às nossas questões, depois nós vamos fazer os comentários corretos, mais completos ali no nosso site, no site de estratégia. De amanhã ou sexta-feira a gente faz esses comentários. Também, então, vamos aqui para as nossas questões. Eu tirei da prova número 1. Então, vamos lá para a nossa correção da prova do TRT Pernambuco. Técnico judiciário, área administrativa. Depois nós faremos aqui a revisão de analista, a correção de analista em outro link. Daqui a pouquinho eu vou para lá. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão trata aqui da organização do Tribunal Superior do Trabalho, das normas aqui de organização do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, uma questão simples, uma questão típica aqui de TRT, típica de técnico judiciário. Quantos ministros compõem o TST? Qual que é a idade? Se eu tenho o 5º constitucional da advocacia, do Ministério Público? A questão considerada correta é a seguinte, letra B, depois farei os comentários por escrito de todas as assertivas, mas a correta, letra B, são 27 ministros, é um número fixo, com pelo menos 35 e menos de 65, e 1/5 deles vem entre advogados, com pelo menos 10 anos de efetiva atividade profissional, membros do MP, com os mesmos 10 anos de efetivo exercício. Então nós retiramos essas informações aqui da Constituição Federal, quando trata ali do TST. Essa é uma típica questão de tribunal, realmente. Já essa mesma questão já foi cobrada várias vezes pela FCC em outros tribunais, em outras provas, ok? Então essa é a letra B, correta. A letra A falava em 17, 11, você já matava aqui, falava 30 anos, falava 70 anos, então ficávamos aqui realmente apenas com a letra B, perfeito? Depois, vamos aqui para 56. Questão 56. Conforme previsões legais sobre organização, jurisdição, competência e os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Galera, aqui eu respondia com aquele padrão sobre competência territorial, aquela informação padrão sobre competência territorial do artigo 651 da CLT que todo mundo conhece. Se eu perguntar aqui onde é que eu ajuizo a ação trabalhista, no local da prestação dos serviços, ainda que tenha sido contratado em outro lugar ou no estrangeiro, a regra geral do artigo 651 da CLT, e é exatamente o que nós temos aqui, Então está correto dizer que, como regra geral, a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, ou seja, independentemente se ele é o autor ou réu da ação, prestou serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado no outro local ou no estrangeiro, ok? Então, essa daqui era correta. Olha, a B, por exemplo, fala em juízes classistas, não. Fala que não compete os contratos de empreitada, compete sim. Onde tem mais de uma vara do trabalho, haverá um distribuidor designado pelo juiz mais antigo do fórum, não. A lei criará varas do trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-las ao juiz de direito, cabendo recurso para o TJ, não, para o TRT, artigo 112 da Constituição Federal.
Então, como eu falei para vocês, quem chegou agora, estou fazendo a revisão mais rápida, depois vou comentar uma a uma no site do Estratégia, no blog do Estratégia, colocando súmulas, artigos, OJs. Não vou me demandar muito aqui, porque nós temos vários outros professores vindo. Perfeito? Então, essa nossa questão aqui, que tratava do local do ajuizamento da ação trabalhista. Partindo agora para a 57. Questão 57, fácil. Fácil porque é aquela que sempre cai em concurso. Olha aqui. O advogado Hermes pretende utilizar uma medida processual que não está prevista na CLT para defender os interesses da empresa reclamada em uma reclamação trabalhista. Uma medida processual que não está prevista na CLT. Eu posso utilizar, por exemplo, o CPC no processo de trabalho? Eu posso me valer do processo comum aqui no processo do trabalho? Posso, desde que eu lembre do artigo 769 da CLT, e é esse artigo que nós vamos anotar aqui para responder a questão. Então, a utilização do processo comum, do CPC, das normas de processo comum ao processo do trabalho, depende aqui do preenchimento dos requisitos do artigo 769 da CLT. Quais são eles? Lembra, nós vamos falar de omissão, de lacuna, de omissão e de compatibilidade. Então, se houver lacuna, omissão e compatibilidade, eu tenho a possibilidade de aplicar, sim, essa norma do processo comum. Então, olha aqui a nossa questão, nossa letra D, considerada correta. Nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas do processo judiciário do trabalho. Então, essa daqui é a única assertiva correta. Caso omisso, ou seja, lacuna, exceto naquilo que for incompatível, porque a compatibilidade, como eu disse, é aqui um requisito essencial. São os dois requisitos cumulativos. Perfeito? Típica. Quem veio estudando aqui com a gente viu essa questão várias e várias vezes. Essa daqui, ó, vou até chamar a atenção o seguinte. Essa é uma daquelas que você já fica de saco cheio de fazer. Nossa, outra vez essa questão. Pô, mas de novo, essa aqui eu já até estou decorando. Que bom que você está decorando, porque essas questões continuam caindo nas nossas provas e está mais uma vez aqui provado com o TRT de Pernambuco. Tranquilo? Seguindo, vamos lá. Temos a número 58, Padaria Doce Sonhos. Então, a Padaria Doce Sonhos foi acionada em uma reclamação trabalhista por seu ex-empregado Zeus, que postulou por pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000. Na audiência una realizada. Olha aqui, ó, reforma trabalhista, falamos ali na nossa revisão de véspera do TRT Pernambuco. É permitido, aqui está no artigo 843, é permitido ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto, que não precisa ser empregado da parte reclamada, mas tem que ter conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente, questão que nós tratamos na nossa revisão de véspera. A reforma trabalhista modificou isso daqui. As outras assertivas nós também tratamos na nossa revisão de véspera, como por exemplo, ó, as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados sob pena de adiamento. Não, nós sabemos o que ou vai arquivar ou teremos revelia. Ausente a parte reclamada, ainda que presente o advogado, não serão aceitos? Serão sim. Reforma trabalhista diz que serão aceitos ali contestação e documentos. Caso o juiz não tenha comparecido até 30 minutos, não, nós sabemos que são 15 minutos. Letra E, o juiz manterá ordem, mas não poderá mandar retirar do recinto
Pô, aqueles que perturbarem, claro que pode. Como é que ele vai manter a ordem se eu estou lá fazendo uma zona na audiência? Ele não pode determinar a minha retirada. Claro que pode. Então, mais uma questão simples aqui de processo, daquela que a gente sempre aposta que vai cair, efetivamente cai. Vamos aqui para a de número 59. Vamos para a nossa questão de número 59. Ela diz o seguinte: conforme previsões contidas na CLT em relação aos dissídios individuais trabalhistas que tramitam pelo rito sumaríssimo. A gente sempre fala, rito sumaríssimo tem chance de cair? Tem. Rito sumaríssimo sempre cai. 852A e seguintes. Olha aqui, ó, letra D. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte administração pública direta, autárquica e fundacional. É o artigo 852A, parágrafo único. 852A, parágrafo único, você sabe que exclui, nós excluímos do rito sumaríssimo as pessoas jurídicas de direito público. Nós mantemos ali sociedades de economia mista, mantemos empresas públicas, porque possuem natureza jurídica de direito privado. Agora, essa galera aqui, ó, administração pública direta, autárquica, fundacional, elas estão realmente excluídas, ok? Olha as demais como é que eram simples. O valor da causa não pode exceder 20 salários mínimos? Não, 40. Incumbe ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado, devendo ser feita a citação predital? Não, a gente sabe que não pode. Não há citação predital. Serão decididos os incidentes em 5 dias? Não, de plano, na hora. As testemunhas até o máximo de 3? Não, máximo de 2. Serão intimadas? Não, não serão intimadas para comparecer em audiência. Tenho certeza aqui que era uma questão que todos acertaram, era uma questão realmente mais simples. Vamos aqui na sequência, vamos para número 60. O que nós temos aqui? Ó? Conforme normas aplicáveis à produção das provas nas reclamatórias trabalhistas que tramitam pelo rito ordinário. Não é correto afirmar. Olha aqui que fácil, galera. Não é correto afirmar. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 5 testemunhas. Claro que está errado isso aqui. Não é correto. Máximo de 3 testemunhas. Salvo quando se tratar de inquérito para processo de falta grave, caso esse número poderá ser elevado a 6. Ó, tá totalmente errado isso daqui. O artigo 821 da CLT que fala em 3 testemunhas, no máximo 6 para o inquérito. Já vimos na questão anterior, no máximo 2 para o rito sumaríssimo. Questão realmente simples. Aqui, letra A, você já matava e partia para outra. Olha aqui rapidamente o erro das demais. Como regra, o ônus da prova incumbe ao reclamado quando a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo, perfeito. Depoimento das partes que não souberem falar a língua nacional será feito por meio do intérprete, nomeado pelo juiz. Se a testemunha for funcionário civil ou militar, será requisitado ao chefe dele. O documento em cópia poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado. Então nós temos ali, ó, assertivas que foram retiradas do 818, 819, 820, 821, 830, essa questão do advogado estar declarando um documento autêntico. Então, você pode pegar ali o 818 para frente, respondia a todas essas questões, a todas essas assertivas aqui. Depois, 61. Diana, ou Diana, chique, ajuizou reclamação trabalhista requerendo o pagamento de horas extras sonegadas por sua empregadora Delta Confecções. A sentença julgou procedente o pedido. Inconformada com a decisão de primeiro grau, a reclamada resolveu recorrer. Ó, se foi uma sentença, a reclamada interpôs um recurso ordinário. Entretanto, não efetuou o depósito recursal e não recolheu as custas devidas, razão pela qual, por falta do preparo, seu recurso não obteve processamento. Ou seja, houve a inadmissão dele. Negamos
prosseguimento a ele. Quando eu nego segmento, quando eu inadmito, cabe que recurso? Agravo de instrumento. Negou segmento, agravo de instrumento. Inadmitiu, agravo de instrumento. Aí o que acontece? Esse tipo de questão já foi cobrado em outras provas da FCC. Ah, mas a empresa está errada, porque ela não fez o preparo. Tudo bem, mas mesmo ela estando errada, ela pode interpor o agravo de instrumento em 8 dias. Ela vai perder o agravo de instrumento também. Ó, mas vejam que a questão não está perguntando se ela vai ter sucesso ou não no agravo de instrumento. Está perguntando da inadmissão daquele RO, que recurso a parte pode interpor. Agravo de instrumento em 8 dias. Ok, meus amigos? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Tem sim, vamos para mais 2 questões. Então, vamos aqui. 62. Em relação à execução trabalhista conforme legislação vigente, ó. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, a apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida na lei processual civil. Ó, aqui estamos falando do artigo 880 da CLT. A primeira ideia é que o executado vai pagar a importância devida, mas ele pode garantir também. Garantir como? Depositando, também apresentando seguro-garantia judicial, nomeando bens à penhora. Agora, se ele não fizer nenhuma dessas condutas, se ele não tomar nenhuma dessas condutas, aí nós vamos para a penhora dos bens. Outras assertivas aqui nós também tratamos no nosso aulão de véspera lá em Recife, como a letra A. Olha aqui. Será a execução promovida pelas partes permitida a atuação de ofício pelo juiz, ainda que as partes sejam assistidas por advogado? Não. Se a parte tem advogado, o juiz não pode iniciar de ofício. Requerida a execução, o juiz mandará expedir mandado de citação a fim de que proceda ao pagamento, inclusive das contribuições, em 5 dias? Não, 48 horas. Garantida a execução ou piorada dos bens, será executado prazo de 5 dias para os embargos. Falamos também dos embargos na revisão de véspera. A matéria de defesa de embargo será restrita às alegações de cumprimento, não cabendo prova testemunhal. Cabe sim qualquer meio de prova. Nós temos audiência aqui, nós temos aqui audiência nos embargos. Falamos também na revisão de véspera, fomos muito felizes em alguns pontos aqui que vocês encontraram da prova. E aí, para fechar a nossa correção, essa correção rápida de técnico judiciário, última questão de processo do trabalho e eventual análise mais profunda nós vamos fazer por escrito. Então, quanto ao processo do trabalho, conforme jurisprudência sumulada do TST, olha aqui, ó. Se a intimação tiver lugar na sexta, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Se eu for intimado na sexta, eu começo a contar o quê? Segunda-feira. Inclusive a segunda já é o primeiro dia do prazo, recebi a notificação na sexta, primeiro dia do prazo, segunda-feira, salvo se não tiver expediente forense, caso em que teremos ali primeiro dia útil. Olha as demais, galera. Homologação do acordo não constitui faculdade? Constitui. Nós sabemos disso. O jus postulante das partes estende-se a todas as ações propostas? Não. Nós temos a súmula 425, fala que o jus postulante não se aplica em mandado de segurança, rescisória, não se aplica em ação cautelar, não se aplica aos recursos dirigidos ao TST, então também está errada isso daqui, ó. A reclamada ausente audiência em que deveria apresentar a defesa é revel, salvo se tiver presente seu advogado. Não, mesmo presente o advogado será revel. E na Justiça do Trabalho,
as decisões interlocutórias ensejam recurso imediato em qualquer situação? Não, óbvio que não. Também mencionamos isso ali na nossa revisão de véspera. Espero que vocês tenham ido muito bem ali nessa prova. Muito sucesso para vocês. Aguardem aí os comentários que nós faremos por escrito no blog, ali no site do Estratégia. Ok? Um abraço para todo mundo. Vamos continuar aí com os demais professores. Daqui a pouquinho eu entro na transmissão da correção de analista judiciário, área judiciária e oficial de justiça. Forte abraço. Tchau, tchau.
Vamos lá, galera, tudo bom? Continuando aqui a nossa correção de processo de trabalho. Professor Bruno Klippel, diretamente de Vitória, Espírito Santo. Não estou tão bem quanto o Daudi lá em Pernambuco, mas estou aqui em Vitória, na capital do Espírito Santo, e vamos aqui corrigir primeiro as questões de processo do trabalho de oficial de justiça, depois analista judiciário, área judiciária. Como são muitas as questões, eu vou destacar para vocês aqui qual é a assertiva correta, o artigo, súmula, OJ que se aplica, e da mesma forma como eu falei na transmissão para técnico judiciário, eu vou aqui comentar cada uma das questões, cada uma das assertivas depois por escrito no site do Estratégia, ok? Então vamos aqui para uma correção linhas gerais. Aqui, ó, correção da prova do TRT Pernambuco. Agora, primeiro, oficial de justiça avaliador, depois nós vamos para analista judiciário, área judiciária. Então, nossa primeira questão aqui de oficial de justiça, uma questão simples, nós tivemos a felicidade de tratar na revisão de véspera, que fala dos honorários aqui de sucumbência, nos honorários advocatícios de sucumbência que foram criados pela reforma trabalhista. Então, o advogado, ainda quem atua em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência sobre o valor de que resultar da liquidação, do proveito econômico, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Essa daqui é a redação do artigo 791A da CLT. Quer saber os percentuais mínimo e máximo dos honorários? Temos aqui 5 e 15. Então, mínimo 5, máximo 15%. Artigo 791A da CLT. A gente já inaugurava aqui, iniciava a processo do trabalho, já iniciávamos aqui a parte de processo de trabalho com uma questão simples. Em linhas gerais, não foi uma prova complicada. A gente teve uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais puxada, mas em linhas gerais foi uma prova uma prova mediana, digamos assim. Essa primeira questão realmente fácil, decoreba, letra de lei aqui da reforma trabalhista. Continuando, temos aqui 62. Considere as afirmações abaixo a respeito do processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Outro ponto que nós tratamos na revisão de véspera. Então, ó, está correto apenas o que se afirma em 4. Vamos ver aqui o que consta em 4. E aí eu fiz questão de destacar ao longo do texto algumas informações importantes. Olha aqui, correto só o 4. Então, 1. O processo terá início por uma petição conjunta, facultado às partes a representação por advogado. Não, a gente sabe que é obrigatório. 2. A petição de homologação do acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos decorrentes do contrato. Não, aqui foi uma grande pegadinha. Eu tenho a suspensão do prazo prescricional, mas não é em relação aos direitos oriundos do contrato, é em relação aos direitos que nós estamos tratando ali no acordo, que estão especificados na petição do acordo que se quer buscar a homologação. Grande pegadinha aqui. Depois, na 3, se as partes optarem pela representação de advogado, poderão fazê-lo para advogado comum? Não, não há possibilidade de advogado comum. 4. No prazo de 15 dias a contar da distribuição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, proferirá a sentença. Perfeito. Então, única correta de número 4, letra A. 63. Acerca dos honorários periciais, informações do artigo 790-B da CLT sobre honorários periciais. Aqui uma informação que eles costumam não cobrar nas questões sobre honorários. Uma, inclusive novidade aqui da reforma trabalhista, que trouxemos para o texto legal. Que informação é essa? Olha aqui. 790-B, parágrafo 1º e 2º. O limite máximo
para a fixação dos honorários periciais será definido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sendo lícito ao juiz deferir o seu parcelamento. Então, novidade aqui da reforma trabalhista, principalmente esse parcelamento. O que a gente encontra nas questões é a informação de que o limite máximo é definido pelo juiz, ou já é de tantos salários mínimos. Não, o limite máximo do valor dos honorários será definido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso está, olha aqui, no parágrafo 1º do 790B, e a possibilidade de parcelamento está no parágrafo 2º. Olha aqui, pessoal, olha um detalhe aqui. Como eu não vou falar de todas as assertivas, como eu já falei para vocês, eu vou destacar a letra E. A letra E eu falei textualmente na revisão de véspera. Por quê? É aquela situação, quem estava presente lembra, é aquela típica situação que eu tinha um salvo e mudou para ainda. Era um ainda que mudou para salvo, e isso veio na nossa prova. Olha aqui o erro dela. A responsabilidade pelo pagamento da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiar, não, ainda se beneficiar da justiça gratuita. O beneficiário da justiça gratuita será condenado ao pagamento dos honorários. Se ele terá a condição de pagar ou não, são outros 500. A gente sabe que se ele não tiver de nenhuma forma, a União vai ser responsável, mas ainda que beneficiário da justiça gratuita, nós teremos a condenação dele aqui. Muito cuidado se você não acertou essa questão na prova do TRT, muito cuidado. Nos próximos TRTs, eles vão sempre julgar onde era salvo, vão botar ainda, onde era ainda, vão botar salvo. Ok, galera? Tranquilo? Próxima questão. Exceção de incompetência. Também falamos na revisão de véspera. Fomos muito felizes ali em alguns pontos. A exceção de incompetência territorial, artigo 800. Deverá ser apresentada pelo reclamado no processo do trabalho, no prazo de 5 dias, a contar da notificação antes da audiência em peça que sinalize a existência da exceção, ou seja, numa peça apartada. Eu terei uma peça apartada que deverá indicar ali que é uma exceção de incompetência e que será apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação. Receba a notificação, 5 dias, apresento a exceção antes da audiência, exatamente para suspender aquela nossa audiência, aquela audiência que estava marcada não será realizada. Ok, galera? Então, artigo 800 para a gente aqui. Vamos para a questão de número 65. Lembrando que depois, por escrito, eu vou colocar no site do Estratégia A, B, C, todas as assertivas, questão por questão, assertiva por assertiva, com indicação de artigos, súmulas e OJs, para você ter ali uma visão ampla, principalmente daquilo que você errou, porque a gente erra uma vez. No próximo a gente não erra mais, ok? Então vamos lá. Considere as informações abaixo com base na jurisprudência sumulada do TST. O que nós temos aqui em relação? Temos aqui em relação à competência. Então, em relação à competência, considere as informações. Compete à Justiça do Trabalho a execução do seguro de acidente de trabalho, súmula 454 do TST. Realmente compete à Justiça do Trabalho a execução dos valores devidos a título de seguro de acidente de trabalho. Essa é a redação, olha aqui, da súmula 454 do TST. Olha aqui as demais que estão erradas. Essa é a única correta. Havendo a parte executada interposto agravo de petição, é cabível o mandado de segurança na hipótese de prosseguimento, ainda que relativa à matéria não delimitada no agravo. Não cabe mandado de segurança, porque nós teremos o prosseguimento da execução em relação à matéria não delimitada. Depois, é verificada a irregularidade de representação, o juiz designará prazo de 10 dias. Como é instância ordinária, a gente aplica o artigo 76 do CPC. É um prazo razoável. Aqui uma informação um pouquinho mais fora da curva, algo que geralmente não se cobra em prova de processo
do trabalho, mas você tinha um prazo razoável, não um prazo ali de 10 dias específico do artigo 76 do CPC. Depois, temos aqui, ó, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação de dispositivo da Constituição, contrariedade à súmula e OJ do TST, não. Ó, você sabe que o 896, parágrafo 9º da CLT não fala em OJ, e a súmula 442 do TST diz que não cabe recurso de revista no rito sumaríssimo na violação de OJ. Então, realmente, só a letra, só o número 1, só o item 1, letra C, considerado correto. Vamos aqui para a próxima. Estamos corrigindo, ó, especificamente oficial de justiça. Daqui a pouco nós vamos para a correção de analista judiciário, área judiciária. Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Considere as informações abaixo acerca da liquidação e execução. Então, olha aqui, ó. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Informação da reforma trabalhista. Usaram uma informação aqui que a gente realmente não esperava, não apostava tanto. Aqui, ó, a atualização dos créditos pela TR. Mas vamos ver, ó, que você chegava facilmente à eliminação das demais assertivas. Olha aqui. 1. A execução do processo de trabalho será sempre promovida por iniciativa das partes em qualquer hipótese? Não. Pode ser pelo juiz. Então, ó, olhou sempre, geralmente está errado. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá abrir prazo? Não, agora não é mais poderá, é deverá, como nós falamos lá na revisão de véspera. 4. Tratando-se de execução de valores superiores a 40 salários mínimos, o juiz deverá nomear perito para elaboração, depois fixará. Não existe essa informação aqui de o juiz ter que nomear perito para elaborar os cálculos se superiores a 40 salários mínimos. Não há isso na lei. A única assertiva correta aqui, 3, letra D. Ok? Então está ali o artigo 879, parágrafo 7. Na sequência, respeito para procedimento de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho. Ó, depois eu vou fazer por escrito, mas há um possível erro da banca aqui. Depois eu vou fazer por escrito com todos os fundamentos, com todos os artigos, mais uma assertiva aqui, ela está meio estranha. Em vermelho eu vou colocar o que é o gabarito da banca. Depois eu falo sobre a letra A. O gabarito da banca, olha aqui, em relação à desconsideração da personalidade jurídica é instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer provas no prazo de 15 dias. Perfeito, ó. Artigo 133 a 137 do CPC, que nós aplicamos aqui de acordo com o 855A da CLT. Então, o artigo 855A da CLT, incluído pela reforma trabalhista, manda aplicar os artigos 133 a 137 do CPC. Ele fala exatamente isso, que vai ser citado para se manifestar, apresentar defesa, provas em 15 dias. Perfeito. Agora, olha a letra A. Quem marcou a letra A? A instauração do incidente sempre será causa de suspensão do processo. Por que nós temos um possível erro da banca? Depois eu trato disso com mais calma por escrito. Porque esse sempre aqui está estranho. Porque nós temos possibilidade aqui de, na própria CLT, como ela diz, de se conceder tutelas de urgência. E lá no CPC, nós temos um artigo que traz a regra da suspensão, mas com uma exceção. Eu não terei ali a suspensão do processo se a desconsideração for requerida na petição inicial.
Isso está lá no CPC. Você vai encontrar, pegue lá 133 a 137, você vai encontrar essa informação, que eu tenho a suspensão do processo, salvo se a desconsideração for requerida na petição inicial. Então, não é sempre, tem exceção, ok? Então, a gente pode brigar por isso daqui. As outras assertivas, elas estavam ali erradas, ó, porque cabe agravo, mas não precisa de garantia. Não é cabível sim no título extrajudicial, está lá no CPC. O requerimento deve demonstrar desde logo preenchimento, eis que incabível instrução probatória, claro que cabe produção de provas aqui. Na sequência, vamos para a questão 68, temos até de número 70. Então, ó, analista judiciário oficial de justiça 68. Essa daqui que era a questão mais difícil da prova. Realmente a questão mais difícil da prova. Estava na instrução normativa 39 de 2016. Não se considera fundamentada a sentença, de acordo com o processo civil, dentre outros motivos, aquele que se limitar a invocar precedente, papapá. No primeiro momento, essa historinha toda aqui, ó, está no artigo 489 do CPC. E aí ele vem e pergunta, de acordo com a instrução normativa do TST, que se aplica a hipótese, considera-se precedente para os efeitos supratranscritos com exceção de. Então a única situação que não consta na instrução normativa 39 como um precedente é essa daqui, ó. Vou passar lá para a letra C. Não é decisão do Tribunal Superior do Trabalho em controle difuso de constitucionalidade, não é. O que a instrução normativa fala é decisão do Supremo em controle concentrado. Em controle concentrado. Isso que está errado. Não é decisão aqui do TST em controle difuso, não. É decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Mas, como eu disse, essa daqui era a questão mais difícil da prova, aquela que se você errou, você não precisa ficar bravo, chateado, não, ok? E aí vamos para a nossa última questão de oficial de justiça. Nossa última questão, não, 69 ainda, não é a última não, temos 70. Então, ó, mais uma da reforma trabalhista. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição no nome do executado em órgãos de proteção ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, depois de 45 dias a contar da citação, se não houver garantia do juízo. Isso daqui constava explicitamente no artigo, consta explicitamente no artigo 883A da CLT. Então, se você lembrasse aqui de 45 dias, você ficaria aqui, ó, apenas, tinha que apenas lembrar que se não houver garantia do juízo. Se houver garantia do juízo, você não pode realizar esse protesto, está lá no artigo 883 da CLT. E aí, nossa última questão de oficial de justiça, avaliador. Vamos lá, ó. Uma questão aqui realmente decoreba. Artigo 793 da CLT, decoreba, realmente, porque trata de condenação e litigância de má-fé que foi incluído pela reforma trabalhista. Então, o que nós temos aqui em relação a ela? Temos a condenação aqui ao pagamento de multa. Olha aqui, ó, multa por litigância de má-fé. Temos, vou pegar o artigo específico aqui, 793C da CLT, são várias letras agora, então 793C da CLT, lá você vai encontrar que, de acordo com a nova disciplina da CLT, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado, interveniente. Vamos lá, ó.
De ofício a requerimento da parte lesada, o juiz condenar o litigante de má-fé a pagar multa, deve ser superior a 1 e inferior a 10%, indenizar a parte contrária pelos prejuízos e arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou, podendo ainda ser extensiva a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais. Já tinha colocado aqui, ó, artigo 793C da CLT. Uma questão decoreba, talvez por isso até alguns tenham achado difícil, porque eram muitos fatos aqui, muitas informações a serem memorizadas, mas essa daqui era a única que realmente tratava do 793C da CLT. Todos os demais aqui, informações equivocadas. Essa daqui era a nossa última questão de oficial de justiça avaliador. Vou colocar o arquivo agora para nós tratarmos de analista judiciário, área judiciária. Então vamos aqui só mudar o arquivo para nós tratarmos de analista judiciário, área judiciária. Então já está no ponto, está aqui, ok, analista judiciário, área judiciária. Uma prova que eu até considero mais difícil que oficial de justiça. Na verdade, eu considerei a prova um pouquinho mais enjoada, mais difícil, até que oficial de justiça. Não sei, pelo volume de pessoas eles fizeram ali para tentar filtrar, mas tivemos algumas questões bem enjoadinhas aqui. Então vamos lá, ó. Analista judiciário, área judiciário, nós vamos da questão 59 até a 66. Em número de questões, nós temos aqui uma redução se comparado ao oficial de justiça, mas algumas questões realmente mais complexas. Então vamos lá, ó. 59 a 66, analista judiciário, área judiciária. Em relação ao cabimento do agravo de instrumento, em caso de admissibilidade parcial do recurso de revista. Olha o que acontece. Nós tínhamos uma súmula 285 que foi cancelada. Ela que tratava dessa admissibilidade parcial. Ela dizia que não cabia agravo de instrumento, mas ela foi cancelada. Então, em caso de inadmissibilidade ou admissibilidade parcial do recurso de revista, nós temos aqui que interpor agravo de instrumento. Então, eu interpus recurso de revista alegando ali as alíneas A e B do artigo 896. Houve a admissão em virtude de um em relação a um e a inadmissão em relação a outro. Eu tenho que interpor agravo de instrumento em relação àquela parte que foi inadmitida. Antes não precisava, o entendimento anterior do TST que não precisava, agora precisa. Olha aqui, ó, letra A. Depois farei os comentários por escrito completos. Admitido apenas parcialmente, o recurso de revista constitui ônus da parte impugnar mediante agravo de instrumento o capítulo denegatório da decisão sob pena de preclusão. Então, aqui, como eu já fiz nas outras provas, uma visão mais rápida, só em relação ao gabarito, se cabe anulação ou não, se temos alguma discussão, depois por escrito todos os comentários, principalmente dessas questões um pouquinho mais complexas. Vamos aqui, ó. Número 60, honorários de sucumbência, ó, também tivemos aqui na área judiciária, no tocante aos honorários de sucumbência, no processo de trabalho de acordo com as inovações aqui da reforma trabalhista, artigo 791A da CLT. O artigo 791A da CLT, ó, fala que os honorários, eles são devidos também nas ações contra a fazenda pública, nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato da sua categoria. Então, ó, está correto aqui. As demais, ó, serão devidos ao advogado da parte que tenha sucumbido na menor parte dos pedidos? Não, ó, se houve sucumbência das duas partes, sucumbência recíproca, teremos condenações recíprocas.
Não são devidos ao beneficiário da justiça gratuita? São. E são devidos na reconvenção? Também. Ó, mínimo de 5 e máximo de 20? Não. Serão fixados de acordo com o grau de zelo, natureza, importância, trabalho realizado, tempo exigido, sendo irrelevante o lugar da prestação de serviço? Está errado. Revisão de véspera, falamos também desses critérios. Quanto mais longe o local ali, maior deve ser o valor da remuneração dos honorários. Ok? Então, 791A da CLT. Na sequência, 61. Forma jurisdicional de solução de conflitos coletivos. Então, ó, dissídio coletivo, única prova que caiu dissídio coletivo, mas fosse uma regra simples sobre competência. Então, regra simples sobre competência de dissídio coletivo. Então, ó, se dá por meio do ajuizamento da ação própria perante a Justiça do Trabalho, nosso dissídio coletivo, sendo que, estando o conflito limitado à base territorial correspondente à jurisdição de um TRT, a competência para julgar o dissídio coletivo será deste TRT. Regra simples de competência territorial. Se o conflito está relacionado à área de abrangência do TRT de Pernambuco, o dissídio coletivo será direcionado ao TRT de Pernambuco. Se eu aumento a área de conflito e excede a área de um TRT, aí eu vou para o TST. Mas aqui era a regra simples sobre competência. Ó, a letra A estava errada porque o prazo é de 60 dias. Aqui, coisa julgada não é material. Pelo entendimento do TST, é apenas coisa julgada formal. A revisão não pode ser promovida por iniciativa do tribunal, nem pela MPT, pode sim. É necessário o trânsito em julgado da decisão para a ação de cumprimento? Não, não há necessidade aqui do trânsito em julgado. Súmula 350 do TST, que depois eu faço por escrito, com toda calma, toda tranquilidade. Vamos para a questão 62, até a 66. Então, questão 62. Procedimento sumaríssimo, padrão, sempre cai em prova, mas podemos ter um probleminha aqui a ser alegado. Ó, vamos lá. Sobre o procedimento sumaríssimo adotado no processo de trabalho. Olha a assertiva considerada correta. A admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST, não se admitindo recurso por contrariedade à OJ ante a ausência de previsão legal. Olha o que acontece. Lendo isso daqui, a gente percebe o seguinte, ó, ela aparentemente está incompleta. Você sabe por que eu não marquei no dia da prova essa assertiva? Porque eu achei que ela estava incompleta. Por que ela está incompleta? Porque ela fala em violação da Constituição Federal e de súmula do TST. Esqueceu de quem ali? Súmula vinculante do Supremo. Então a gente pode alegar aqui numa tentativa de anulação, ó, de que esqueceu, está incompleto, súmula vinculante do Supremo. Está falando só violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST e a súmula vinculante do Supremo. Então, depois eu faço por escrito aqui direitinho, mas aparentemente ela está incompleta. Se está incompleta, não pode ser considerada correta, ok? Eu, no primeiro momento, falaria, ó, está incompleto, vamos buscar outras assertivas, ok, galera? As demais, olha aqui, ó. Todas as provas serão produzidas desde que previamente requeridas não. Mudança de endereço deverão ser comunicadas ao juiz no prazo máximo após ocorrerem, sua pena de serem reputados eficazes, enviados ao lugar na ausência de comunicação. A gente não tem essa previsão expressa aqui para o rito sumaríssimo. Pode ser adotado nas demandas em que são partes autarquias? Não, autarquia não. Em razão da celeridade imprimida pelo legislador sobre os documentos apresentados por uma das partes, a outra se manifestará no prazo de 24 horas? Não, é na hora de imediato. Então, consideraram a letra E, mas há essa possibilidade de alegação, está meio estranho, está realmente
incompleta, tá bom? Essa foi a de número 62. Vamos aqui para a de número 63. Vamos para as nossas últimas questões. Número 63, os prazos no processo do trabalho. Então, ó, sobre os prazos no processo do trabalho, ó, fácil aqui, eu tinha colocado, artigo 775, parágrafo 1º, incluído com a reforma trabalhista. Então, em relação aos prazos do processo de trabalho, ó, podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário, quando o juiz entender necessário, em virtude de força maior devidamente comprovada. Isso consta explicitamente no 775, parágrafo 1º. Eles não são mais contínuos e irreleváveis, não. Sendo a parte intimada no sábado, a contagem inicia-se na segunda, não, a contagem é na terça. Essa aqui é a súmula 262. O recesso forense e férias interrompem, não, suspendem, também súmula 262. Não juntada da ata em 48 horas, súmula 30 do TST. Então aqui nós tínhamos a exclusão das assertivas pela súmula 262, pela súmula 30 do TST e também pela ideia de que os prazos não são mais contínuos, são contados apenas nos dias úteis, como diz o artigo 775 da CLT, ok? E aí vamos para a nossa questão 64, reforma trabalhista. Reforma trabalhista, acordo extrajudicial que nós tratamos na revisão de véspera. Então, a Lei 13.467 ampliou a competência das varas do trabalho, atribuindo a elas a decisão quanto à homologação de acordo extrajudicial, sendo que petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nele especificados. Lembra que em outra prova eles colocaram do contrato, os direitos oriundos do contrato? Não, só os direitos especificados naquele acordo. Porém, e aí, em virtude da suspensão, ele volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Isso aqui está perfeito, perfeito, ok? Ó, facultada às partes representação por advogado? Não, não pode ser comum também. O juiz analisará em 5 dias? Não, 15 dias. A utilização de comum acordo afasta a multa do 477? Não. Incabível a assistência do trabalhador pelo advogado do sindicato? Claro que cabe esta assistência. Pode ser advogado particular, pode ser advogado do sindicato sem problema nenhum. Então, novamente, o acordo, a homologação do acordo extrajudicial do artigo 855B da CLT que nós tratamos. 65, penúltima questão. 65, competência material da Justiça do Trabalho. Competente para processar e julgar possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Isso daqui é o que, galera? Súmula vinculante 23 do Supremo. Então, súmula vinculante 23 do Supremo, perfeito, ação possessória, greve de iniciativa privada. Olha a letra A. Mas não para as propostas pelos dependentes ou sucessores. Está errado, súmula 392 do TST. Não é competente para seguro de acidente de trabalho? Errado, súmula 454 do TST. Não é competente para processar e julgar ações ajuizadas em face do PIS, em virtude ali do cadastramento do PIS? Errado, súmula 300 do TST. Recolhimento de contribuições fiscais é competente, sim. Artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal. Então, basicamente, ali uma questão respondida com entendimentos sumulados e também o artigo 114 da Constituição, que é o artigo sobre competência material para a sua prova. Vamos finalizar nossa última questão. Vamos lá, número 66, finalizando. Reforma trabalhista de novo,
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Passou a ser expressamente previsto na CLT, sendo correto afirmar que cabe agravo interno da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente proferida pelo relator, incidente instaurado originalmente no tribunal. Falamos também desta na nossa revisão de véspera, foi muito bacana mesmo, conseguimos tratar de vários pontos ali que efetivamente caíram na prova. Cabe agravo interno da decisão do relator no tribunal. Vamos lá, ó, letra A. Ele é interrompido o processo? Não, ele é suspenso. A instauração do incidente é incompatível com tutela de urgência, não podendo essa ser concedida? Pode sim. Cabe agravo de petição desde que garantido o juízo? Não precisa ter garantido o juízo. Cabe recurso ordinário da decisão interlocutória que acolher na fase de conhecimento? Não, não cabe recurso nenhum. É o que nós tratamos lá na revisão de véspera, da recorribilidade. Se for no processo de conhecimento, não cabe. Se for na execução, agravo de petição, mas não precisa de garantia do juízo. Se for pelo relator no tribunal, caberá agravo interno. Finalizamos aqui a nossa correção, galera, para analista. Espero que vocês tenham ido muito bem, realmente. Farei os comentários devidos ali por escrito para postar no blog do Estratégia, no site do Estratégia. Então, ó, boa noite, boa correção das demais questões com os nossos professores, nossa super equipe ali que esteve em Recife no sábado em mais de 11 horas de revisão. Forte abraço para vocês, tchau, tchau.